Está no ar o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira. Eu sou Haroldo Silva, o Dura. Na direção técnica, Lucas Felipe. Na produção do programa, Nick Martins. Direção geral do professor e jornalista Hildo Silva. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência. É uma honra ter você aí nos assistindo sempre todas as quartas-feiras. O programa Linha de Fogo conversa hoje com a mulher política, a única vereadora eleita aqui da nossa Câmara de Vereadores de Tubarão. Nós estamos continuando o processo de entrevistar nossos vereadores, avaliações do ano 2025, enfim, o papel da mulher na política aqui em Tubarão. Por que, eu pergunto, só uma mulher, né? Na Câmara deveríamos ter tantas mulheres. Eu converso hoje com Paula Anacleto, a Paulinha do PL. Eu tenho a honra de receber no Linha de Fogo. Paulinha, seja bem-vinda. Que honra tê-la aqui, Paulinha. Bom, obrigada, Dura. Agradecendo desde já o convite. É um prazer estar aqui participando do programa Linha de Fogo, né? Pela primeira vez, para falar um pouquinho aí do nosso trabalho por Tubarão. O Linha de Fogo, já me disseram que esse cenário aqui sinistro... Não, é meio sinistro aqui o negócio. É verdade, mas é isso mesmo. Chama-se Linha de Fogo para intimidar, né, vereadora? Intimidar, para mim poder ser o soberano aqui em cima dos meus entrevistados. Não é nada disso. É apenas um cenário, né? Que a gente, quando montou isso aqui, a gente pensou assim, sabe? Flecha dada, flecha atirada não tem volta. Então, é o tipo do programa que a gente quer extrair a verdade, né, dos nossos entrevistados. Mas, afinal de contas, quem é Paulinha Anacleto? Quem é Paula Anacleto? Uma moça do Monte Castelo, uma jovem entusiasta, eu conheço muito bem, sei da sua habilidade política, mas, afinal de contas, o meu telespectador quer conhecer quem é a única vereadora da nossa Câmara de Tubarão. Então, a Paula é uma mulher determinada, corajosa, que corre atrás dos seus sonhos e que gosta muito, né, de ajudar as pessoas. Eu fui criada no Monte Castelo, nasci lá, é uma comunidade minha, né, de referência. Lá eu aprendi muita coisa, tenho os grandes líderes, meu pai é de lá, minha mãe também trabalhou lá. Então, é um bairro que me fez crescer e que eu estou aqui hoje por causa das lideranças, né, daquele bairro. A senhora sabia, porque a senhora sempre foi uma mulher ativa na política, em eleições assim a senhora aparecia muito. Dois fatos que a pesquisa da minha produção fez que me chamou a atenção, né, tirando ainda fora da tribuna da Câmara, mas a Paulinha comunitária, a Paulinha do bairro Monte Castelo. A senhora sempre gostou de política, vereadora? O que a mais inspirou a senhora? O que mais inspirou a senhora para seguir essa carreira política? Sim, eu sempre gostei de política. Desde pequena eu acompanhei o meu pai. Meu pai sempre foi muito envolvido na política, mas mais nos bastidores. Minha família gosta de política, meus dois avós, todos dois se chamam Antônio, né, já falecidos, eram muito políticos. Meu avô, por parte de mãe, foi vereador na cidade dele, de São João do Sul também, sempre esteve muito envolvido. Então, eu digo que a política já está no sangue. E além, né, além de ter essa participação da família, também sempre na comunidade seguindo os líderes, né? Monte Castelo, acho que sempre elegeu um vereador lá. Acho que não tem na história nenhum vereador que não eu lembro do Moisés, né? Teve o Moisés, teve o Tino Nandi, teve o Dionísio. O Zacaron era por ali também, Monte Castelo, São Cristóvão e tal, né? Eu acho que o Monte Castelo nunca deixou de eleger Sabias que eu tenho um medo muito grande sobre a questão do Monte Castelo, porque tem tantas lideranças, né, do Monte Castelo. Anselmo de Bonamelo é um grande nome da administração Sorato. E, aliás, do pai do Sorato, ele é do tempo do pai, né? Sorato. Então, tem tantas lideranças que eu, se juntando com oficinas, eu tenho medo de vocês quererem se emancipar do centro. Isso está na sua cabeça, se emancipar do centro? É uma luta verdadeira ou uma fake news aí? Não, é um fake news, né? É fake news? Claro que a comunidade de Monte Castelo tem que crescer, sim, né? Para estar ajudando aí também os outros bairros a crescer. Mas eu tenho uma paixão enorme pelo Monte Castelo, pela cidade de Tubarão, e estou seguindo aí os exemplos que lá nasceram. Então, para mim é muito importante estar aqui hoje,
Eu sou formada em administração de empresas, tenho pós-graduação também em gestão financeira. Estou aí pleiteando agora uma pós em gestão pública também para estar adquirindo mais experiência. E estou aqui, né, para aprender e trazer o melhor para a nossa população de O Tubarão. seu melhor momento ainda não foi 2025. O seu melhor momento foi quando, acredito eu, assessora do vereador, que foi prefeito também, foi vice-prefeito, numa gestão, mandato tampão, o Moisés, que eu tenho uma grande admiração, quero mandar um grande abraço aos dois maiores líderes, né? Posso dizer assim, o Dionísio Bressan Lemos, que nunca esteve aqui no escurinho. Nunca esteve aqui, está na hora de trazer. O Dionísio tem muito o que falar, até porque o Dionísio é uma referência, o Moisés é uma referência. São essas duas referências políticas que a senhora tem? Além, né, já de vir desde pequena, né, trabalhando ali junto com meu pai na política, as grandes referências que eu tenho realmente são o Moisés e o Dionísio Bressan. Para mim são exemplos de liderança lá do bairro. O Dionísio Bressan, para mim, é um exemplo de político, de empresário. Adoro ouvir ele falar, porque é uma vasta experiência. Então, eu só tenho que agradecer também esses dois que me apoiaram, né, bastante na campanha. Então, falar dos dois é fácil, é muito fácil. Além de ter essa referência, quando eu fui vereador um pouquinho, e digo assim, olha, eu sempre, naquele tempo a gente não tinha muitas referências, né? E a senhora tem duas grandes referências. A senhora se aconselha com os dois? Sim. Ou a senhora já caminha com as próprias pernas e diz assim, ó, não dependo de mais ninguém, eu sou a Paula vereadora e você eterna na Câmara de Vereadores? Ou não? Como é que é esse trabalho, essa relação dos dois com a senhora? Não, sempre que... Claro que algumas decisões eu tomo sozinha, mas quando eu tenho alguma dúvida ou quando eu preciso de uma orientação, com certeza a gente entra em contato ou com o Moisés ou com o Dionísio para dar essa orientação. Eu acho que a gente tem que seguir o exemplo deles. São pessoas mais velhas, pessoas mais experientes, né, que podem estar nos ajudando nessa caminhada política. Eu trabalhei 3 anos na assessoria junto com o Moisés quando ele foi vereador. Trabalhei também na assessoria dele como vice-prefeito, então com isso a gente adquiriu bastante experiência. Apesar de ter experiências, é diferente trabalhar nos bastidores e hoje, sendo vereadora, né, a responsabilidade é maior, ainda sendo mulher, né, e com como foi meu primeiro mandato, eu também aprendi muita coisa e dentro da própria da Câmara de Vereadores a gente continua tendo que aprender. O regime interno tem que ser estudado, tem que ser analisado para poder, né, durante a sessão, estar cumprindo esse regimento. Porque tem muita gente esperta, né? Que já sabe decor e salteado o regimento interno. E às vezes a gente está ali, né? Claro que a gente tem o apoio dos servidores da casa que estão ali nos auxiliando. A gente, além de ter o aconselhamento desses líderes, a gente tem o pessoal da casa que é efetivo, que nos auxilia muito. Hoje eu também participo de 3 comissões dentro da Câmara de Vereadores, que é a Comissão de Finanças e Orçamento, participo da Comissão da Proteção e Defesa dos Direitos das Mulheres, participo da Comissão da Saúde, Assistência Social e da Defesa do Direito das Crianças com Deficiências. São 3 comissões importantes onde passam os projetos que a gente tem que ser analisados. Agora, então, vereadora, a gente está ganhando muita experiência. Eu não queria interrompê-la, porque não é nenhuma entrevista, é uma conversa, né? Já vou pedir para a senhora fazer uma avaliação de 2025. As comissões funcionam nessa legislatura mesmo? Porque a legislatura passada, eu lembro que era meio... ninguém dava muita bola para comissões. Mas desta vez, ali é para valer mesmo. Esse ano a senhora sentiu que está organizado, que o presidente Felipe Tesman colocou em prática essas comissões e dá resultado e tudo mais? Sim, eu já ouvi também os boatos que... anos anteriores, né, as comissões elas não andavam muito bem, mas esse mandato elas estão funcionando sim. A gente está tendo contato com as outras comissões que tem que passar, né, por outras várias comissões. A gente se reúne semanalmente, a minha comissão se reúne semanalmente, principalmente a de Orçamento e Finanças, que tem muito projeto que passa por lá. A gente se reúne todas as quintas-feiras. O presidente Tesman tem cobrado bastante e todos os projetos são analisados junto com os outros membros, né, os outros vereadores, e também junto com o jurídico da casa. Então, está sendo bem importante essa avaliação das comissões esse ano. Agora, vereador, tem muito projeto represado em 2025? Vocês estão deixando alguns projetos para o ano que vem? Ou está tudo praticamente... A maioria dos projetos
a maioria dos projetos esse ano está sendo rodados. Ficamos, eu acho que fica poucos, tá, para o ano que vem, porque a gente estava dando uma analisada e a maioria está indo sim para o plenário. Mas os projetos, nós vamos falar durante a nossa entrevista, que teve projetos aí, como se chama na gíria, cabeludo, né? Projetos que requer posicionamentos da comissão e posicionamento do plenário. Mas eu gostaria que a senhora fizesse a sua avaliação nesse ano que está se encerrando, né? E com mais propriedade, sendo a única mulher no meio de 14 homens lá dentro. Isso eu vou deixar para o próximo bloco, porque eu quero escutar bem, eu quero saber, olhar nos seus olhos e dizer assim, olha, Dora, eu sou mulher e valeu a pena e eu me imponho pela capacidade, não por ser mulher, mas eu quero igualdade nas decisões. É isso aí. Assim a gente termina o nosso primeiro bloco conversando hoje, né, com a vereadora Paulinha Anacleto, a Paula Anacleto, né, única mulher do PL aqui na nossa Câmara de Vereadores de Tubarão. Voltamos em seguidinha, fique aí. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, hoje conversando com a vereadora Paulinha Anacleto, a Paula Anacleto, né, do PL, única vereadora, né, da nossa Câmara de Vereadores. Ô, vereadora, eu terminei o bloco e gostaria que a senhora fizesse uma avaliação da sua atuação na Câmara. Aliás, eu fico até preocupado. Uma única Anitta no meio de 14 homens guerreiros lá dentro também, pessoas com largas experiências, né, de Câmara de Vereadores, e a senhora chegou, olhou para o lado, opa, só estou eu aqui. Como é conviver politicamente com os seus pares na nossa colina da Casa Legislativa? O desafio foi grande, foi intenso, mas foi gratificante. Lá temos 14 vereadores, né, bastante gente nova, mas também tem uns que estão lá há vários mandatos, e eu estou aprendendo com os dois. A experiência, estou buscando a experiência dos mais velhos, aprendendo com os mais novos. Lá, independente de tudo, de partido tem que ter o respeito, todos eles me respeitam. A gente tem uma parceria grande, inclusive a gente conversa entre nós sobre a questão dos bairros, né? Porque hoje eu sou muito do Monte Castelo, o João Zabotti lá de Oficinas, temos o Everson da Passagem. Querendo ou não, a gente passa por todos os dias pelo bairro e a gente sabe as demandas. Mas às vezes acontece, né, de o João me ligar, Paula, estou com uma demanda aqui no bairro Monte Castelo, a vereadora já está a par disso. A gente conversa, a gente discute para tentar resolver junto, porque não é a comunidade do Monte Castelo da vereadora Paula, são de todos os vereadores. Mesmo acontece quando aparece para mim demanda da passagem, eu dou uma ligadinha para o vereador Everson. Vereador Everson, como é que está aí essa demanda? Está sabendo dessa demanda? Então está tendo essa parceria, eles estão me respeitando, têm a minha opinião própria, eles respeitam, e isso acho que é importante. E claro, torcendo para que sempre no futuro a gente possa trazer mais mulheres para a Câmara de Vereadores. Agora, a senhora fala de um assunto que no início da legislatura, antes da posse, houve uma série de problemas políticos, de indicações de presidentes, isso, aquilo, dentro do próprio PL, dentro da base do governo. Isso ficou estremecido praticamente uns 6 meses. Estremecido que eu digo o relacionamento, né, da base. Agora parece-me que o governo está conversando com a base. Ele conversava com a base de uma forma meio isolada, de cada um ir lá no gabinete, tal. Me parece que agora acertaram o conjunto da obra, certo? E agora está todo mundo pegando junto. Isso foi bom? Esse momento é importante do que trabalhar isoladamente? É um momento muito bom, acho que os vereadores e o executivo, eles têm que estar unidos. A base tem que estar unida, e essa aproximação foi muito importante para a gente, porque a gente consegue trazer as informações do executivo para o plenário e o executivo consegue também ouvir as nossas demandas. Então essa aproximação foi muito, muito boa. O prefeito Sorato, junto com o vice Denis, está nos atendendo semanalmente, e essa parceria de estar juntando o PL e a base do governo está sendo muito importante para a gente. A gente falou de liderança, esquecemos do Denis Matiola.
Viu só? Uma grande liderança também do Monte Castelo. Eis a minha preocupação, né? Da emancipação aí, né? Mas, brincadeira à parte, vereadora, a senhora foi nomeada, né? Procuradora da Mulher da Câmara. Quando eu soube disso, eu fiquei assim pensando, né? Função que tem como missão atender praticamente demandas das mulheres, acolher denúncias de violência, combater discriminação e promover políticas públicas de gênero. A senhora conseguiu fazer alguma coisa em relação a esse tema em 2025? Sim, a Procuradoria da Mulher, ela tem o papel de acolher as mulheres, né, que sofrem algum tipo de violência. E durante esse ano a gente teve conversa também com a assistência social, que também tem alguns atendimentos nesse sentido. E a gente também organizou em agosto uma audiência pública para falar sobre violência, né, contra a mulher. Lá tiveram várias autoridades, tivemos também várias pessoas da área da saúde, tivemos advogados, a Rede Catarina Mulher também que esteve com a gente, e foi um momento assim de muita experiência. Então, eu digo que a gente não tem que trabalhar, né, o Agosto Lilás, a gente fez a audiência porque é o Agosto Lilás, mas esse tema tem que ser trabalhado o ano inteiro. Além da audiência, a gente fez visita numa escola também, demos uma palestra para o 9º ano falando um pouquinho sobre a violência, que eu acho que também tem que ter isso nas escolas. Lá a gente levou a doutora Aldrin, que falou um pouquinho da parte jurídica. Foi uma conversa muito boa no 9º ano e a gente pretende aí para o futuro trabalhar um pouquinho mais esse assunto também nas escolas. Agora, o interessante que eu já vi há alguns anos atrás, a questão da construção da Casa da Mulher Brasileira, que é uma obra do governo federal, né? E que tem que ser... Ela está construída, mas ela não está funcionando. A senhora, como vereadora, fiscalizadora, como também procuradora da mulher na Câmara, a senhora tem pedido esse funcionamento? E por que existe tanto atraso? A gente está acompanhando, foi feito já 2 requerimentos solicitando informação, um no início do ano, um agora faz alguns meses. Eu tive lá na sede da casa, a gente está lá com a estrutura pronta, ar-condicionado instalado, e agora está na fase de licitação da compra dos móveis. E a licitação tem alguns empecilhos, né? Então, hoje o governo federal determina que os móveis têm um padrão. E, então, o governo teve algumas dificuldades na parte de licitação, porque, por exemplo, lá define que a mesa tem que ser da cor tal, então tem que seguir. Às vezes a gente não conseguiu encontrar fornecedor, então, mas agora já está na fase de licitação, eu creio que logo aí está se finalizando essa fase. A sua relação, praticamente, vereadora mulher, eu quero bater sempre nisso, que eu acho tão importante. Eu acho tão importante ter o outro lado, né? Que pena que só temos uma mulher vereadora, nós precisamos colocar mais, né? Mesclar um pouco, né? Porque mulheres hoje empoderadas, mulheres hoje que podem dar muita opinião e botar a colher mesmo em assunto que se diz política é coisa de homem. A senhora pensa assim também? Ou a senhora está mudando esse conceito? Não, eu está conseguindo mudar esse conceito? Estou tentando mudar esse conceito. Eu digo que eu sempre trabalhei muito com homens, né? Então, eu sempre trabalhei num cenário muito masculino. E hoje a política às vezes é vista como uma coisa ruim, que é vista só para homens, mas não. Eu acho que eu sempre trabalhei num cenário muito masculino, desde novinha. Eu trabalhei numa empresa privada onde eu trabalhei com 50 homens, eu era a única mulher. Trabalhei sempre com meu pai, que tem uma empresa de terraplanagem, que também, a maioria também são homens. Eu acho que a gente tem que mudar isso, porque hoje a mulher ela tem capacidade, hoje a gente tem muitas mulheres empreendedoras, empresárias, né, que estão aí crescendo, e por que não também crescer na política? Então, está aí o meu incentivo para que as mulheres também venham participar mais da política. Na Câmara de Vereadores, quando a gente chega no plenário, lá na galeria, das galerias, existem fotografias de mulheres guerreiras que já estiveram o seu tempo, o seu momento na Câmara de Vereadores. E por incrível que pareça, cada legislatura tinha uma mulher, sempre teve uma mulher, dificilmente teve duas. Eu acho que teve Lúcia Flávia e Marta uma vez. Eu quero lembrar dessas guerreiras, quero mandar um grande abraço, que era do meu tempo, sabe?
Mas assim, ó, Divone Barbechon, primeira, né? a nossa primeira mulher eleita, né? Depois Lúcia Flávia Correia Garcia, meu Deus. A Divone me lembro muito, meu pai trabalhou com ela. Olha que a Divone... Pai já Olha só, estou lembrando assim da Lúcia, né? Da vereadora Lúcia, professora Lúcia, a Marta Estelina Vargas, a Marta, meu Deus do céu, como era muito legal. Eu lembro também, assim, da Lu, foi a última mulher na outra legislatura, e agora a Paula Anacleto. É muito pouco, né, vereadora? Muito pouco. Porque as mulheres estão desinteressadas da política? Olha, aqui em Tubarão, 54% do eleitorado é mulher. Temos mais eleitoras mulheres do que homens. Então, a gente tem a capacidade, sim, de eleger mais mulheres. Agora, é trabalhar e incentivar para que no próximo ano eleitoral aí a gente consiga trazer mais mulheres para dentro da Câmara de Vereadores. Vereadora, às vezes eu olho para a senhora, porque eu acompanho muito a Câmara de Vereadores, acompanho, sim, né? Quando eu não consigo, eu revejo em casa pelo YouTube, né? Que dá essa facilidade. A senhora também tem pedidos assim ao governo, pavimentações, recuperação de ruas, manutenção da iluminação pública. Não tem esse joguinho não, né? Eu quero entrar nesse meio. Mas o governo, como é que a senhora avalia o governo Sorato sendo da base do governo, sendo do partido do governo, como é que a senhora avalia esse primeiro ano do governo Sorato e Denis Matiola? Acho que o Sorato e o Denis tiveram bastante dificuldades, eles tiveram que readequar algumas coisas, mas eles estão fazendo um trabalho forte, organizado. O prefeito, como eu falei, passou por muitas dificuldades, mas vem trazendo, sim, muitas obras para Tubarão, tem trazido muitos recursos, inclusive vários pedidos meus que eu fiz na parte de infraestrutura vão ser atendidos, e eu posso estar aqui citando a quadra da escola Arino Bressan, que vai sair do papel. Inclusive foi comprado mais um terreno para poder estar ampliando, passou lá pela Câmara de Vereadores. Ele falou para mim aqui há 2 semanas atrás. Então temos emendas que eu recebi também, que vão ter obras grandes no bairro São Cristóvão, e toda a cidade está com grandes obras. Eu acho que realmente a população reclama, né, da questão dos buracos nas ruas, mas isso está sendo resolvido. Está vindo muita verba, tem muita coisa para acontecer ainda. A gente está aí com 11 meses de mandato, a gente está vendo que o prefeito está tentando aos poucos fazer da maneira correta, por isso que está demorando um pouquinho, mas vai vir muita coisa boa, está saindo bastante coisa do papel. Agora, no seu bairro, tem uma rua que é muito famosa, Silvio Búrigo. É isso aí. E ela, nas gestões anteriores, não foi feita uma bela obra. Asfaltar uma estrada não significa que está sendo uma bela estrada, coisa parecida. As laterais lá, ficou muito complicado. E desde o tempo do Moisés, né, eu tenho certeza que do sempre vereador Dionísio, eles sempre reclamam daquela rua. E eu já vi a senhora também pedir que tem que refazer tudo aquilo lá. É verdade, aquela rua eu passo lá e não percebo grandes problemas. Vocês que moram lá, tem problemas? Tem, aquela rua são vários problemas, inclusive um dos meus primeiros requerimentos ao prefeito Sorato foi o pedido de refazer aquela via toda. A Silvio Búrigo foi mal projetada, ela prejudicou muito o comércio local, foi diminuída a pista de rolagem, as calçadas foram mal feitas, depois de pouco tempo de inauguração. Estreitaram a rua? Da obra, né, calçadas quebradas, isso prejudicou muito. Então hoje a gente pede para o prefeito Sorato fazer um novo projeto, porque aquela via é uma via importante, é um acesso da cidade que liga os bairros Monte Castelo, Oficinas. Então a gente teve já em conversa, inclusive essa rua ela está no projeto Obras para Valer, para começar a fazer um novo projeto. Então é um pedido que a gente vem fazendo ao prefeito Sorato e eu tenho esperança que a gente vai conseguir fazer essa obra até o final do mandato. É uma das reivindicações que a senhora está mais batendo. Mais batendo. Mais batendo, legal. Assim a gente termina nosso segundo bloco, fazendo avaliação mesmo, hein? Não tem aqui corpo mole, jogo mole. Está perguntando, nessa estrada aí, vocês no Monte Castelo, a minha audiência é muito forte no Monte Castelo, ó, tá aí, ó. Vereadora diz
vereadora está pedindo e o prefeito prometeu refazer toda aquela obra da Silvio Burgo, né? Se eu não me engano. Assim a gente termina o nosso segundo bloco. Hoje conversando com Paulinha Anacleto. Paulinha, vereadora, única vereadora, mulher aqui da nossa Câmara de Vereadores. Voltamos em seguidinha com o nosso terceiro bloco. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira aqui pela nossa UniTV. Sempre oferecimento da Íntegra Clínica Médica, Dr. Rogério Sobrosa, o nosso infectologista. Realmente é uma conversa hoje com essa vereadora, deixei ela por último, a última entrevista do ano, né? E aí vai ser repetida essa entrevista no dia 31. É muito importante, né, que a gente possa ver, porque não pode mais dizer, agora eu sou nova no processo. Um ano deu para aprender, vereadora. Um primeiro ano, podemos até dizer que... Mas eu quero voltar na administração Sorato e Denis Matiola. A senhora falou muito rapidamente. O prefeito Sorato, no final do ano, e Denis Matiola tiveram agora dificuldade muito grande sobre o lixo. A senhora, como vereadora da base governista, ouviu muitos reclamos ou ainda ouve? Sim, a gente ouviu e ouve, né, ainda algumas reclamações sobre o lixo. É uma demanda que a população cobra muito, mas tenho certeza que o prefeito Sorato, junto com o vice Denis, estão aí na luta para resolver o mais rápido possível. Passaram 3 empresas, né, que encontraram dificuldades. Às vezes era na mão de obra, às vezes era na parte estrutural, né, caminhões com problemas, mas a gente está na luta junto com o prefeito para tentar resolver logo essa situação. Inclusive ontem a gente também recebeu várias reclamações ali do bairro, hoje conseguimos já botar o caminhão lá no bairro Monte Castelo para fazer o cronograma. Temos reclamações do bairro Passagem também, mas assim que a gente recebe a reclamação, a gente está passando aí para a Secretaria de Serviços, para ela estar atenta, né, quais foram os bairros que ficaram de fora, mas o serviço, aos pouquinhos, ele está encaminhando, mas eu creio que a resolução definitiva será quando o edital, né, definitivo será lançado e a nova empresa assumirá. Mas estamos acompanhando, ajudando o Sorato da melhor maneira possível para que isso se resolva logo. Eu acho isso muito legal, porque vereador da base, a reclamação que é do prefeito também é da base. É da base. Vocês também recebem, né, as mesmas críticas, e com razão a população, e com razão. O prefeito Sorato, em nenhum momento, quando me deu uma entrevista aqui no Linha de Fogo, ele tirou a razão da população. Mas também temos que entender que houve tentativas de várias empresas, como você falou. Pena que não dá certo, né? Tem que ter uma responsabilidade muito grande dessas empresas. O que eu digo para a população além de a gente ser vereador, a gente também é morador da cidade de Tubarão. Eu também quero que o lixo passe na frente da minha casa e que o caminhão recolha. Então a gente também está nessa luta constante. A gente, como falei, a gente se reúne semanalmente para estar ajudando o prefeito Sorato a resolver esse problema logo. E creio que logo isso vai ser resolvido e Tubarão tem muito a ganhar ainda com a nossa gestão. As críticas em redes sociais é a coisa mais fácil que existe, né? Elogios muito pouco mesmo. Agora, críticas, meu Deus, existe aí é gente de Itajaí, é gente de Joinville, é gente não sei da onde, que não tem nada a ver, mas aproveita o momento porque as redes sociais são abertas. A senhora tem receio de redes sociais? A senhora trabalha com redes sociais? Como é que a senhora lida muito com essa questão política? E a senhora é muito visada, porque é política acima de tudo. Sim. Eu tenho a minha rede social, a gente trabalha, tenta divulgar ao máximo o trabalho que a gente vem fazendo no mandato. Tem uma equipe muito boa que está ali me assessorando e me ajudando. Às vezes a população me cobra, né, para mostrar um pouquinho do meu trabalho, porque às vezes a população fala, mas o que o vereador faz? A gente não vê. Nem tudo o que a gente faz, o que a gente recebe de demanda, a gente posta nas redes sociais. Mas a gente está ali diariamente atendendo, eu estou ali de segunda a segunda, não deixo de atender a população nos finais de semana, sempre que posso estou atendendo. Então, estou trabalhando, estou tentando, né, aos pouquinhos, pelas redes sociais, demonstrar o meu trabalho. Mas não é só rede social.
A gente tem muito trabalho, tem muita coisa que a gente não expõe, mas a gente vem atendendo todo mundo que nos procura. Vereadora Paulinha, eu soube, né, dentro dessa pesquisa da produção, que a senhora é voluntária. Uma voluntária meio que anônima, a senhora não espalha muito o que faz. Eu admiro muito quando eu soube por um dos seus assessores, né, o Juca, né? Juca. E ele disse assim, não, nós vamos lá para o Asilo dos Velhinhos e passamos lá um dia ou uma manhã com eles, né? E lá a gente faz a higiene de cabelo, pinta unha, faz tudo isso. E não é, e a senhora faz isso não é porque é vereadora, a senhora sempre fez isso. Sim. Esse dom voluntário lhe faz bem para a sua saúde, faz bem para o seu social? Esse trabalho voluntário eu faço com muito amor, com muita dedicação e carinho. Eu gosto de estar lá acolhendo os nossos velhinhos. Eles fazem mais bem para a gente do que a gente para eles. Eu faço esse trabalho já há 8 anos. O Juca, né, trabalha comigo lá no gabinete, está junto comigo há 2 anos. Inclusive, ele está lá hoje, que o nosso trabalho voluntário são todas as terças-feiras pela manhã. E lá a gente cuida da parte de higiene e limpeza, a gente faz a barba e cuida também da parte das unhas. Também o nosso gabinete, agora no final de ano, fez a campanha Laços de Histórias e a gente montou uma árvore de Natal no meu gabinete com um rostinho de cada idoso que está lá. E a campanha tem o intuito de arrecadar produtos de higiene e limpeza. Então, a gente não divulgou porque a gente fez o trabalho dentro da Câmara junto com os servidores. Então, os vereadores, os servidores da casa receberam bem a campanha, todos eles adotaram o velhinho, além de adotar e levar o kit de higiene que a gente propôs, que é um shampoo, lenço umedecido e desodorante, também estão ajudando com presentes pessoais, isso eles gostam bastante. Então, agora no dia 16, na próxima terça-feira, a gente vai estar lá fazendo o trabalho voluntário e entregando, né, os presentes dessa campanha. Além da senhora fazer lá esse trabalho voluntário no Asilo dos Velhinhos, que eu acho fantástico, a senhora também muitas vezes é conselheira, terapeuta. Existe sofrimento, evidentemente, né, por lado do abandono, por lado ao mesmo tempo. Por mais que se cuide, por mais que tenha todo um preparo na administração, né, o asilo especificamente, mas a senhora ouve muito, chora junto? Chora junto. Eu digo que quando eu iniciei esse trabalho voluntário lá no abrigo, eu digo que tem manhãs de sorrisos, manhãs de choros, manhãs de alegria. Tem várias situações, a gente se comove e a gente vira uma psicóloga, uma advogada, a gente dá conselho, a gente recebe conselhos também. Porque as pessoas que estão lá já passaram por tantas coisas, são mais experientes que a gente. Então, é um trabalho muito gratificante, além do trabalho social com os velhinhos, trabalho muito também a parte dos grupos de mães, né, que são muitas mulheres que já passaram por tantas coisas, né? Então a gente acompanha o grupo de mães, eu gosto de estar no meio delas. Mas tem muito político, eu lembro do meu tempo, que se usava muito o grupo de mães, né? Por uma questão política. Não é isso, né? Tem um social nessa história. Tem a parte social. Não é só na parte política que se tem esse objetivo. Não, a gente, claro, né? Claro que eu não vou dizer aqui que a gente não faz a visita também para pedir o voto lá para elas. Claro. Mas isso aí, antes de ser vereadora, eu já acompanhava o Moisés também. Gosto muito de estar presente nos grupos. Hoje, inclusive, vou visitar o grupo do Monte Castelo, fui convidada lá para a confraternização. E lá dentro dos grupos também a gente adquire muita experiência. Então, gosto de estar junto com elas, conversando. Lá, eu digo que não é um trabalho só social, é uma terapia para elas também. Porque elas estão tirando uma tarde da semana para estar lá tendo lazer, aprendendo alguns trabalhos, conversando com outras mulheres. Isso também é questão de saúde, que sai um pouco de casa, né? Hoje as mulheres que ficam sozinhas, que são viúvas, acabam, né, também interagindo, né, com outras. Então, também trabalha um pouquinho a saúde mental delas. Então, eu acho que é muito importante, quero continuar visitando, quero estar tentando ajudar elas de alguma forma. Temos os grupos de costura, que eu acho um grupo muito importante, que fazem os kits para recém-nascidos, que ajudam a população carente. É um grupo que precisa de atenção, porque precisa de material também para estar refazendo esses kits. Então, a parte social é minha paixão e eu vou continuar fazendo esse trabalho. Como vereadora, nós falamos em asfaltamento, falamos em tal, mas eu quero falar mais da minha cidade, porque vocês, além de ser fiscalizadores, né,
são realmente pessoas que reivindicam, Isso. fazem proposta, né? Por exemplo, a senhora tem recentemente uma proposição, solicitação de intérprete de Libras. Como é que a senhora chegou? A senhora pediu sinalização com línguas, tal, da língua de sinais, né? Enfim. Por que a senhora fez essa proposição? Então, essa proposição eu fiz porque hoje, o que eu percebo? Se eu vou num evento aqui na nossa cidade, né, por exemplo, a gente teve vários eventos. E nesses eventos a gente vê lá no palco uma intérprete de Libras, né? E qual é a minha proposta para o executivo? Eu não fiz o projeto porque pesquisando ali junto com a minha equipe, junto com o jurídico, essa proposta tem que partir do executivo. Se nos eventos, na própria propaganda eleitoral na televisão, tem ali o intérprete de Libras, por que não na rede municipal de saúde? Hoje, se uma pessoa chega no hospital, no posto de saúde, na própria UPA, que estamos esperando a inauguração, para ter um atendimento, por que não ter alguém lá que possa atender essa pessoa que precisa... Aliás, a nossa cidade, vereadora, precisa muito de acessibilidade ainda, né? De todos, né? Para incluir mesmo, né? Fazer a inclusão que precisa. Agora, vereador, eu quero falar um pouco de política com a senhora. Falamos bastante, não sei se a senhora quer falar desse assunto, que é um assunto que eu mais amo, né? Falar é política. O seu partido, o PL, é um partido grande, tem uma grande liderança, que é o prefeito Sorato, né? Da Murel. Mas eu estou percebendo uma certa... um certo andar muito lento para eleições de 2026. O seu partido, PL, parece que não está querendo muito lançar candidato. A senhora, por exemplo, uma mulher, uma vereadora ativa, não teria condições de ser candidata a deputada estadual ou federal o ano que vem? Não responde já. Vai responder no quarto e último bloco, porque isso vai pegar. Vai pegar porque eu quero ouvir o que é que ela vai dizer. Por que o partido dela, o PL, não está lançando candidato a deputado aqui em Tubarão nas eleições do ano que vem. Voltamos em seguidinha com o quarto e último bloco aqui no nosso Linha de Fogo, conversando hoje, fazendo uma avaliação do mandato da vereadora Paulinha Anacleto. Voltamos já em seguidinha. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, hoje conversando com a vereadora Paulinha Anacleto, né? Uma futura liderança, uma liderança que nasce, primeiro mandato, mulher, e precisamos de mais mulheres também. E é muito bom dar esse apoio, dar essa abertura para que possa falar, para que possa se comunicar, né, com a nossa população da região também. Por falar em região, eu deixei no ar, né, uma pergunta, um questionamento do seu partido. Ano que vem teremos eleição geral. E aqui, o PL, nós temos poucos candidatos na Murel, por incrível que pareça, com 300 mil votos. E o seu partido esperou o Beto Martins, o Beto Martins não veio e não vem. Aí foi lançada a Grazi, no primeiro momento, aqui nesse programa foi praticamente lançada a Grazi, a esposa do prefeito Sorato, uma mulher incrível, uma mulher que realmente muito atuante, né? Em todo o processo social da cidade. Foi lançado aí vereadores mesmo. Eu ouvi de João Zabotti, que é uma liderança que está vindo no crescendo muito bom. O vereador Tesma veio depois, puxou o freio de mão. E ainda faltou a vereadora Paulinha, que até então eu não ouvia nada. O campo está aberto, está tudo aberto na Murel. Por que a senhora não se lança deputada estadual? Dora, acho que tudo tem um momento, tem a sua hora e também tem a questão das nossas lideranças, né? Eu acho que essa questão tem a parte de hierarquia. A gente tem que seguir a hierarquia, tá aí os nossos líderes, o Moisés, o Dionísio, o nosso próprio prefeito e presidente do nosso partido PL. Eu acho que a gente tem que seguir a orientação e a definição dele. Temos que ter o aval dele, eu acho que agora não é o momento. Não vou dizer que
futuro eu não queira estar num patamar maior. Eu sempre acho que a gente tem que querer, quando a gente entra na política, a gente tem que pensar no crescimento, mas a gente tem que seguir a hierarquia, seguir o nosso partido. O PL é um grande partido. O prefeito Sorato, presidente, né, do nosso partido, ele vai saber qual é a hora de lançar o meu nome ou não para uma candidatura futura. Então, vamos aguardar o aval aí das nossas lideranças para que... A senhora ficou praticamente, a gente se chama na política, os antigos chamavam em cima do muro. A senhora não definiu, a senhora só deu, falou muito bem das lideranças e tal, porque depende deles mesmo, né? Depende. Eu não posso nunca ser candidato de mim próprio, né? Eu não cheguei aqui sozinha, né? Eu cheguei aqui com os votos da população, eu cheguei com a orientação dos meus líderes, como falei, do Moisés, do Dionísio Bressan e também do Sorato e do Denis. Então, eu tenho que seguir a orientação deles. Agora, essa perspectiva de futuro a senhora tem? Essa vontade a senhora tem? Tem, vontade eu tenho, mas como eu te falei, tudo é hora e tudo é momento e tudo depende do nosso partido, da nossa liderança. Tem que aparecer e dizer de vez em quando, né? Porque senão o barco vai passando, né? Mas é importante. O seu partido ter um candidato aqui na Moreal? Ou não? Não, é muito importante. A gente precisa, né, de pensar já no cenário de 2023 e pensar nos melhores nomes... 2026, né? Nos melhores nomes para que eles possam estar olhando por Tubarão pela nossa região. O que esperar da vereadora Paulinha Anacleto em 2026 dentro do seu mandato na Câmara de Vereadores? É um ano de eleição. Como é que vai ser isso? Eu vou continuar fazendo o meu trabalho, eu gosto muito de estar, né, ajudando as pessoas, estar cobrando, gosto de trabalhar muito na parte de infraestrutura. Vou estar aí correndo atrás dos candidatos para ano que vem, para que eles possam ter um olhar maior para a nossa cidade. É claro que acompanhando aí a orientação do nosso presidente do partido, que é o Sorato. Então a expectativa é grande, eu acho que a avaliação desse ano é positiva e quero continuar com essa avaliação positiva para os próximos anos. Agora, vereadora, na Câmara eu percebi algumas matérias muito fortes, matérias que envolviam bancadas. A senhora vota pela senhora ou vota pela sua bancada? Primeiro eu tento analisar e verificar os projetos que vêm, né, junto com a minha equipe e tomar a minha decisão, a minha opinião. Mas também, claro, que a gente não deixa de ouvir, né, a bancada do PL e também a base do governo. Acho que tem que ter essa conversa, essa troca de experiências. O líder do governo, principalmente. Sim, o líder de governo, inclusive divido aí o gabinete com o vereador Nilton, que é o nosso líder de governo. A gente troca algumas ideias, mas a minha opinião, claro, é válida, mas também a gente está aí, não só da bancada, né? Como eu te falei, tem os meus líderes que às vezes eu também ligo para tirar ali uma dúvida de um projeto ou de outro, de uma citação de outro, o que eles podem me orientar ou não. Então, claro que a última palavra é a minha, mas eu tento também a me aconselhar com os vereadores da base. O governo, o executivo tem algum nome que faz essa relação entre base e executivo? Tem algum nome ou é cada um para si, novamente? Como é que é essa transição entre governo e a sua base na Câmara? Como é que a senhora sente isso? No início do mandato, como você mesmo falou aqui, né, teve essa distância, mas hoje a gente está bem unido e tudo que a gente tem dúvida chega através do líder de governo, que é o vereador Nilton de Campos. A gente tem essa conversa. Todo projeto que tem alguma dúvida, a gente procura ele. E quando ele também não consegue nos auxiliar, também chama o jurídico da casa. Ontem, inclusive, teve lá o secretário de gestão, o Mouro, né, tirando algumas dúvidas de alguns projetos para todos os vereadores. Nessas pautas polêmicas, teve uma agora recente, no final do ano, que foram a cotas, né? A cotas para concurso público do vereador Matheus Madeira. Dois questionamentos que eu faço. Qual é a relação da base PL com o vereador Madeira PT, dentro do Poder Legislativo? E por que a base votou contra este projeto? A relação com o vereador Matheus, praticamente ela é boa, a gente tenta discutir os projetos com ele lá dentro, né? Principalmente eu, como vereadora, sempre que tem algum projeto dele, tento conversar com ele, principalmente quando passa pela minha comissão. E a votação foi ontem, né, das questões da cota, eu votei contra, foi
uma opinião minha, eu acho que a igualdade tem que ser para todos. E a base também, né, seguiu essa mesma linha de raciocínio. Agora, eu achei interessante esse projeto porque no Estado existe este projeto aprovado a nível federal. Para a União, certo? União, qualquer concurso público que tiver, tal. E também essa questão de igualdade. Eu gostei muito da fala do João Zabotti, vereador João Zabotti, onde ele disse que ele falou com pessoas, né? E disse assim, olha, nós lutamos primeiramente pela liberdade, né? E depois, agora a gente está lutando pela igualdade, né? Não pela desigualdade. Se nós aceitarmos as cotas, nós estamos sendo desiguais, não é verdade? Então, como é que seria isso? Bom, aí o vereador Maurício explicou, né, de uma forma muito catedrático em relação a isso, enfim. Mas é bom que se diga que o Estado de Santa Catarina, vereadora, ele não tem nenhuma lei que tem essa questão. Os municípios têm, alguns municípios, Florianópolis tem, né, norma de cotas, reserva racial, em Bituba, que também existe, São José, Itaiópolis, Gaspar e Pescaria Brava, tá certo? Então, os municípios, né, 91% dos municípios que responderam não possuem nenhuma lei de cotas raciais, o que mostra que a adoção é exceção e não a regra. Quem está dizendo isso é o Tribunal de Contas. Por isso que eu achei assim, um projeto polêmico, o resultado... Eu acho que o vereador ele tem que ter essa postura de identificação, de coragem. Né, não é por pressão de galeria, não é por pressão porque chama disso, chama daquilo, não é isso. Ele tem que assumir a sua personalidade. Como é que a senhora se sentiu naquela hora do voto? Eu já fui com a decisão tomada. É claro que a gente fica um pouco ansiosa com a situação, porque é uma pauta bem polêmica, tem a pressão do pessoal que estava lá, mas eu acho que cada um tem a sua opinião e, como eu falei, o meu voto foi contrário devido que eu acho que a igualdade tem que ser para todos. Dá um bom debate, sabe? Dá um bom debate essa questão das cotas raciais. Muito, muito bom ter esse tipo de debate que o vereador Matheus leva para a gente poder refletir. Vereadora Paulinha Anacleto, chegamos ao final do programa. Eu quero lhe agradecer muito a sua disponibilidade, desejando sucesso em 2026. Eu espero que a senhora fale com o seu eleitor, com a população de Tubarão, dizendo que 2026 promete. Fique à vontade. Então, desde já agradecer o programa aqui Linha de Fogo. Foi um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre o mandato. Desejar à população um feliz e abençoado Natal e Ano Novo até o ano que vem. Se bem que ela vai repetir esse programa no dia 31, então ela fala no Natal, ela vai chegar depois dizer um próspero ano, né, 2026, né? Assim a gente termina mais um programa Linha de Fogo, agradecendo a presença da vereadora Paulinha. Espero que a senhora volte mais agora. Com certeza. As pazes estão feitas agora, né? E a senhora tenha sucesso e se imponha mesmo, se imponha de verdade, né? E que apareceu lá, aparece aqui também, tá certo? Tá certo. Isso é muito importante. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência de vocês. Um Feliz Natal, né? Para todos vocês também. E um próspero 2026 com muita saúde, muita felicidade. Que seja bem melhor mais do que 2025. Fique com Deus, sempre Ele em primeiro lugar. Até o próximo programa, até o ano que vem, se Deus quiser.